Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a primeira série de estudos sobre os mandamentos, o que nós não lemos nos mandamentos de Deus. Bom, todos sabemos que os mandamentos, quando nós falamos os mandamentos de Deus, a gente já pensa nas tábuas dos 10 mandamentos, perfeito? E essas instruções, ela aparece primeiramente em Êxodo 20, ok? Ou em Shemot, como é o hebraico da palavra Êxodo, ok? Shemot 20 ou Êxodo 20. E nós vamos nos deter aqui nos 3 primeiros versículos e fazer uma reflexão sobre a forma como Deus ele manda, né, que o seu povo obedeça. Então vamos para a leitura. Em Êxodo 20, versículo 1, 2 e 3, narra o seguinte. Eu vou usar aqui a Bíblia versão transformadora, ok? Você pode usar qualquer versão para as reflexões que nós vamos fazer, tá bom? Então diz assim, primeiro versículo. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Versículo 2. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. A primeira coisa que nós vamos observar aqui é com quem que Deus está falando, né? Ele está falando com o povo dele, né? O povo, quem era o povo dele? Os descendentes de Jacó, ok? Um povo que ele tinha selecionado e que habitava o Egito como escravo. O povo de Israel, o povo de Jacó, ele não foi escravo no Egito durante todo o tempo, tá, pessoal? Quando você for estudar melhor as escrituras, você vai perceber que eles prosperaram lá, eles viviam no Egito como visitantes, como um povo visitante, teve muitos bens, inclusive teve um próprio faraó. José foi como um faraó para eles, né? Mas o fato é que passou-se o tempo, eles cresceram demais, começaram a se contaminar com algumas coisas do próprio povo Egito e perderam muito da percepção de Deus. E o fato é que eles eram escravos. E Deus, ele se apresenta para os israelitas, né, escravos. Ele fala, eu sou o Senhor, seu Deus. Quando nós percebemos na criação, e eu vou pedir a gentileza dos senhores agora, se tiverem uma Bíblia aí, peguem Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 e 27, nós vamos ver a criação do homem. Quando Deus ele fala que ele é o Deus deles e que não deveria ter outros deuses além dele, Deus ele fala sobre um aspecto negativo, ele usa o não. Não tenha outros deuses diante de mim. Por que ele teve que explicar que não deveria ter Deus? Será que eles já não sabiam? Ou pelo menos não deveriam saber que não existe Deus além do Senhor? Bom, na criação está escrito assim, no versículo 26 e 27 de Gênesis, ou Bereshit, né? É Gênesis em hebraico, que significa em princípio, em um princípio, ok? Diz assim, e disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Aqui tem a primeira ordem dada aos homens. Então perceba que na criação Deus não precisou falar para o homem que ele era o Deus dele, e também não precisou falar ao homem que não tivesse outros deuses. Pois quando o homem ele é criado, a imagem e semelhança do próprio Deus, ora, o homem ele se observava, ele tinha olhos, ok? Ele olhava seus braços, seu corpo, sua glória. Vejamos que esse homem criado, ele é anterior ao pecado. Ele não é muito aparência nossa, ok? Existiam alguns atributos materiais que o homem possuía que nós, hoje o homem pecador, não temos, ok? Então sempre quando você pensar em um homem criado lá no princípio, que comungava com Deus, a imagem e semelhança de Deus, ele não é necessariamente você, ok? Nós somos bem diferentes do projeto inicial. Mas ainda assim, Deus ele dá uma ordem. Ele fala, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando Deus ele cria o ser humano, então o próprio ser humano ele se observa e ele tem a plena capacidade de decisão, de reconhecimento, né? Ele foi feito completo, capaz. E ele não vê nenhum outro Deus ou nenhuma outra divindade para que ele possa adorar. Ele encontra o Pai Criador. Ok? Muito bem. Tem uma coisa que Deus ele ordena na sequência. Ok? Qual é? O domínio sobre os seres vivos, tanto da terra quanto do céu. Então ele não possuía o domínio sobre os animais. Porém, a ordem é imperativa. Deus manda ele dominar. E o domínio aqui não é algo escravocrata, ok? É algo para que a pessoa, para que o ser humano conquistasse, né, o respeito dos animais, a ponto de os animais o servir. E como é que a gente conquista o respeito de seres para que esses seres nos sirvam? Então, esses são questionamentos que eu não vou responder. Eu vou apenas levantar aqui para que a gente pense juntos sobre alguns pontos da criação e sobre os mandamentos. O que nós não percebemos ou deixamos passar batido. Deixamos passar. Na continuação da leitura do Gênesis, no versículo 28, diz assim: E Deus os abençoou. E lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Veja bem, nós temos uma ordem redada, né? Ou seja, ela tinha sido dada, foi dada novamente, sobre o domínio dos animais, ok? Porém, aqui no versículo 28, narra que Deus, antes de dar essa ordem, ele abençoou o ser humano. Pessoal, a palavra abençoar, ela tem, vamos analisar sobre dois radicais, o radical do português e o radical do hebraico, ok? No português,
a palavra abençoar, tá? Ela vem de bendizer, tá? Da palavra bendizer. Em latim, benedictio, tá? Onde o bene, a primeira palavrinha bene vem de bem, palavra bem. Edictio ou dicere significa dizer. Ou seja, abençoar não é nada mais, nada menos do que falar o bem. Isso em português. Como a Bíblia ela não foi escrita em português, ela foi escrita principalmente o Velho Testamento em aramaico, né? A palavra empregada ali é barar. Barar. Barar, pessoal, significa, em termos gerais, dar o poder, transferir poder para que quem está recebendo esse poder seja próspero, tenha prosperidade, tenha longevidade, certo? Que seja fecundo, tá? E que possa ter sucesso e multiplique tudo que for bem. Essa é o significado da palavra abençoar. Então veja que quando Deus ele cria o ser humano, ele não fala não. Ele fala o bem. Quando você é instruído a fazer o bem, você não precisa ser coagido a não praticar o bem. Quando a gente é criança, é muito comum os pais, principalmente quando tem uma educação cristã, isso mais antigamente, né? A gente via isso comumente. A criança ia fazer arte, né? Como a gente costuma falar, né? Uma expressão popular, e às vezes era repreendido assim: não faz isso que Deus castiga. E a criança, sobre essa coação, ela pode tomar a atitude de não praticar aquele ato e formar uma visão de que Deus é um punidor. Isso pode ser que faça com que a criança não pratique o mal, correto? Mas será que ela vai ser estimulada a produzir o bem? Quantas vezes nós ensinamos as pessoas ou nos ensinamos a não produzir o mal, mas esquecemos de estimular as outras pessoas e a nós mesmos a produzir o bem? Por que muitas vezes nós ficamos com o não e nós esquecemos as motivações do sim? Por que ao invés de Deus não falar simplesmente assim, olha, tenha a mim como Deus, ele teve que dizer, não tenha outros deuses além de mim? Bom, uma das coisas que nós podemos chegar à conclusão é que quando nós nos distanciamos do início de tudo que é Deus, nós perdemos a referência. O povo de Israel, eles conheciam a Torá já, ok? Elas estavam gravadas em sua mente. Eles sabiam quem foi que fez os céus e a terra. Isso era passado de geração para geração, não era novidade para eles. Porém, a desconexão com o início os transformaram em seres desprovidos da bênção. Ou seja, Deus então ele abençoou o homem assim que ele o criou. E a bênção era para que fosse próspero. Bom, no início, enquanto Jacó e seus filhos se transferiram para o Egito, eles foram prósperos. Jacó, embora já no final da vida, perfeito, e seus filhos receberam boas partes de terras dentro do Egito.
e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e eles multiplicaram, cresceram, enriqueceram, gozaram da bênção. A partir do momento que eles começaram a se envolver com a prática dos egípcios, eles saíram da proteção da bênção. Ora, quando você se desconecta da força que te sustenta, você colhe as consequências, ok? Então, qual seria a forma correta de lermos o primeiro mandamento de Deus? Será que é: não tenha outros deuses além de Deus? Na minha opinião, pessoal, a minha opinião, ok? Só o fato de Deus ter que falar para mim que eu tenho que ter Ele como Deus e não outros deuses, já demonstra uma desconexão minha com Ele. Porque quando nós estamos ligados no princípio, quando nós temos consciência da criação de Deus, isso somente é fator decisivo para que nós tenhamos apenas o Senhor como nosso Deus. Uma vez ligados a Deus, estamos do lado da bênção da prosperidade. E não haverá necessidade de falar que não precisamos ter outros deuses, porque nós temos certeza que só existe um Deus. Ok? Então esse foi o primeiro estudo do primeiro mandamento. Que Deus abençoe você e te dê um bom final de semana. Um abraço. Shalom.